tudo. Olá, tudo bem com você? Nesta aula, nós vamos falar sobre aquele que é considerado o principal poeta da segunda fase do modernismo brasileiro e também considerado um dos maiores poetas de todos os tempos no Brasil, Carlos Drummond de Andrade, o mineiro Carlos Drummond de Andrade, nascido na cidade de Itabira. E por que o Drummond é considerado esse grande poeta, um dos maiores da história da literatura do Brasil? Ele é considerado um dos maiores poetas pela diversidade dos temas abordados por ele, também pela diversidade dos tipos de textos que o Drummond gostava de escrever. Ele é considerado um grande poeta, mas também um grande cronista, Durante muito tempo ele escreveu crônicas para jornais, isso marca também a obra, a trajetória do Drummond. E o Drummond acabou tendo uma vida longa, Então, ele nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Então, ele viveu quase que todo o século XX inteiro. Então, presenciou duas guerras mundiais, mudanças econômicas e políticas no Brasil, e era um homem de uma sensibilidade ímpar, O que o tornava também um grande escritor, Conseguia passar isso muito bem para os seus poemas, para as suas obras literárias. Mas vamos falar, então, dos principais temas do Carlos Drummond de Andrade, que, embora tivesse Andrade no nome, não era parente nem do Oswald de Andrade e nem do Mário de Andrade. É uma simples coincidência, uma grande coincidência, na verdade, o mesmo sobrenome para três grandes poetas do modernismo brasileiro. Eles se conheciam até, lógico, mas não tinham um grau de parentesco. Mas vamos para os principais temas aí da obra do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos poetas mais cobrados, sempre cobrados aí nos vestibulares, nos maiores vestibulares. Bom, o primeiro tema abordado aí, que eu listei, é o conflito eu e o mundo. Então, como é que o homem se posiciona filosoficamente, sociologicamente, subjetivamente, diante de um mundo marcado pelas desgraças, marcado pelas guerras principalmente. Então, esse tema da posição do eu em conflito constante com o mundo em que se insere está bastante aqui presente na obra do Carlos Drummond de Andrade. Então, esse conflito é um eu lírico dentro dos poemas que não se coloca perfeitamente no mundo, num mundo devastado, como eu já disse, principalmente pelos problemas sociais e pela guerra, principalmente pela Segunda Guerra Mundial. Além disso, e junto com isso, um desencanto e um certo pessimismo, principalmente no livro Claro Enigma, que é de 1951. Então, se a gente compara, por exemplo, a temática do sentimento do mundo, que é, deixa eu ficar um pouco para cá para você ver a data, acabou apagando um pouco aqui, 1940, o sentimento do mundo, e a Rosa do Povo, que é de 1945, você compara a abordagem do Claro Enigma com esses dois outros livros de poesia do Drummond, você vai perceber que no Sentimento do Mundo e na Rosa do Povo, que são livros que estão ali na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, estão inseridos ali naquele momento, você vai perceber que há um pessimismo, há um desencanto, mas ainda assim há uma esperança. É aquele pessimismo que diz, olha, a noite é sombria, a noite ela é escura e ela nos derrubou, a gente está quase morto, mas a aurora vem aí. Tem um poema que ele fala isso, assim, Então, a aurora, ela vem e ela pode nos recuperar, vamos, de mãos dadas, é o nome de um outro poema aí dessa época também, da década de 40, vamos de mãos dadas que ainda há esperança. Então, há um pessimismo nesses dois aqui da década de 40, em plena guerra, mas há uma certa esperança. Já no Claro Enigma, o desencanto, ele é um pouco maior, ele acaba prevalecendo, essa introspecção mais pessimista acaba prevalecendo, o e agora, para onde a gente vai, isso acaba sendo mais forte aqui nessa obra Claro Enigma de 1951.
Tá? Aqui então 3 das principais obras do Drummond, né, de poemas, né, 3 das principais compilações aí de poemas: O Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo e O Claro Enigma. Continuando aqui nas características importantes, né, do Drummond, a referência à infância e à cidade natal. O Drummond ele fez carreira, né, profissional e literária no Rio de Janeiro, mas sua cidade natal em Minas Gerais, Itabira, não saiu dele. Então, em vários poemas o Drummond acaba fazendo esse retorno, né, essa volta, né, para Itabira por meio dos seus poemas, né, falando de algumas características, por exemplo, como a questão do ferro, né, a extração do ferro. É muito importante na região de Itabira. Então, o Drummond acaba trazendo aí como uma contraposição entre a cidade pequena e a cidade grande também, né? Então, a referência à infância e à cidade natal, ela é muito presente na obra do Drummond. E, por fim, uma característica importante da sua obra é a metalinguagem, ou seja, a procura pela poesia, né? A busca da poesia. O poema que fala sobre o próprio poema, o poema que fala sobre o que é poesia. Então, como buscar as palavras para fazer a poesia. É uma característica marcante também na obra do Drummond, essa característica que é relacionada a uma função da linguagem, a função metalinguística, a função ligada ao código. Tudo bem? Por hora, então, é só. Espero que você tenha gostado. Até mais.